Capítulo 1. Betty Tingpei, a possível amante de Bruce Lee, que foi injustamente envolvida na morte de Bruce Lee. O ídolo do Kung Fu era casado com uma paixão do ensino médio, Linda Lee. Mas a teria traído com uma famosa atriz de Taiwan. O astro das artes marciais Bruce Lee conheceu a esposa Linda Lee na Garfield High School em Seattle, Washington. Durante o ensino médio, naquela época, o jovem apaixonado já dava sinais do seu futuro. Ironicamente, ele já era professor de Kung Fu. Bruce Lee deixou a Garfield High School de lado e passou a se lecionar na Universidade de Washington. Onde Linda Emily também começou a estudar. Assim foi possível para ambos manter os laços do relacionamento. Até que finalmente os dois se casaram em 17 de agosto de 1964. 8 anos mais tarde, o matrimônio sofreu um grande abalo, a suposta existência de uma amante. A atriz taiwanesa Betty Tingpei. A relação extraconjugal era um segredo e tanto. Algo que Bruce Lee teria guardado a 7 chaves até o dia fatídico da sua inesperada morte. Capítulo 2. O primeiro encontro de Bruce Lee com Betty Tingpei. Cerca de um ano antes de falecer, Bruce Lee teria escolhido trair a esposa. A amante seria Betty Tingpei, famosa atriz que na década de 1970 chegou a fazer mais de 30 filmes. A mídia não divulgava nada escandaloso a respeito dos dois, porém tal cenário mudaria brevemente. Capítulo 3. Desfecho trágico. Bruce Lee, com os seus 32 anos de idade, passava a noite do dia 20 de julho de 1973 na casa da atriz Betty Tingpei. Após se queixar de dores de cabeça e receber um analgésico das mãos de Betty Tingpei, feito à base de drogas experimentais, Bruce Lee acabou dormindo profundamente. E nunca mais ele acordaria. E quando o socorro médico foi acionado, era tarde, pois Bruce Lee já estava sem vida. Naquele dia, Bruce Lee tinha uma reunião com Raymond Shaw sobre a finalização do filme O Jogo da Morte, que só seria lançado em 1978 com o uso de um dublê de corpo. E teriam outros encontros num hotel para discutirem sobre um novo filme. Como Bruce Lee não apareceu para a reunião marcada, o produtor cinematográfico Raymond Shaw telefonou para o apartamento de Betty Tingpei e, ao atender o telefone, ela estava aflita. A moça disse que Bruce Lee havia se queixado de dores de cabeça e ela deu-lhe um analgésico. Logo depois ele foi se deitar no quarto para tirar um cochilo, mas agora ela não conseguia mais acordá-lo.
O produtor Raymond Shaw foi ao apartamento de Betty Tingpei e imediatamente chamaram um médico ao local que tentou ressuscitá-lo, sem sucesso. O enviaram então a um hospital onde Bruce Lee foi declarado morto. A autópsia revelou que Bruce Lee teve uma morte causada por um edema cerebral agudo devido a uma reação alérgica ao analgésico que Bruce Lee tinha tomado antes dele adormecer. Mais tarde, porém, se levantou a hipótese de um aneurisma, já que o cérebro do astro estava inchado. No entanto, diferentes versões sobre o óbito de Bruce Lee começaram a circular. Uma delas defendia que Bruce Lee estava sob o efeito de drogas e teria morrido por overdose. Já outra dizia que ele tinha falecido por conta de um choque térmico. Outra narrativa ligava a morte de Bruce Lee a uma suposta maldição que se espalhava por toda a família Lee. Um dos médicos afirmou que a autópsia indicou uma grande quantidade de haxixe no estômago de Bruce Lee. O ator também sofria de convulsões, uma indicação forte para a presença de toxinas ou outros agentes no sangue. A questão da vez é que, por conta do trágico óbito, veio à tona a existência de Betty Tingpei. Eventualmente, um verdadeiro escândalo começou na mídia. Além disso, teorias conspiratórias diziam até que Betty Tingpei teria sido a responsável por matar Bruce Lee. Capítulo 4. Betty Tingpei se posiciona. Em 2014, aos 67 anos de idade, a amante desmentiu ao programa chinês A Day with Lu Yu as teorias conspiratórias que cercavam a morte do astro do Kung Fu. Segundo Betty Tingpei, Bruce Lee já estava doente há tempos antes de morrer. Além disso, ela disse que anunciou à mídia o óbito nas primeiras horas após o incidente. No entanto, Betty Tingpei afirmou que escondeu os detalhes mais sórdidos naquele momento, por respeito à família e à esposa de Bruce Lee, Linda Lee Cardwell. Eles não queriam que viesse a público o fato de que ele traía a mulher. Afinal, o ator morreu justamente na hora errada e no lugar errado, onde não deveria estar, no apartamento do seu amor proibido. Então, a amante afirmou que Bruce Lee tinha morrido, na verdade, na própria casa dele, do próprio Bruce Lee, ao lado da esposa. Diante da mídia, a própria mulher traída e o irmão de Bruce Lee ajudaram Betty Tingpei a criar essa mentira para limpar a imagem do astro. Porém, as minúcias sobre a morte de Bruce Lee não batiam com o cenário inofensivo levantado. Muito se desconfiou. Betty Tingpei assim se sentiu prejudicada e disse que sofreu muita pressão por causa de todos os boatos. O óbito de Bruce Lee foi um grande golpe para mim. Eu estava com medo da morte e dos fantasmas. Eu não sabia o que fazer e não havia ninguém para me ajudar, descreveu ela. Capítulo 5. O romance secreto de Bruce Lee com Betty Tingpei. Bruce Lee conheceu a atriz Betty Tingpei em 1972 no Hyatt Regency, Hong Kong. Na ocasião, a jovem tinha acabado de voltar da Suíça e, ao se encontrar com Bruce Lee, logo se apaixonou por ele.
Para Linda Lee, o marido e a artista de Taiwan eram apenas amigos, e até então não se havia especulado na mídia um possível romance entre os dois. Capítulo 6. Após a morte de Bruce Lee. Linda Lee ficou extremamente abalada com a morte do marido Bruce Lee. Até que em 1988 ela casou-se com Tom Blakely, mas o relacionamento terminou em divórcio em 1990. Cerca de um ano depois, ela conheceu o corretor Bruce Cardwell, com quem ela é casada até os dias de hoje. Em 1975, Linda Lee Cardwell escreveu o livro Bruce Lee, The Man Only I Know, que mais tarde originou o filme Dragão, a história de Bruce Lee. Além disso, foi responsável por elaborar a biografia The Bruce Lee History, lançado em 1989. Já Betty Ting Pei casou-se em 1976 com Charles Hyung, com quem teve uma filha chamada Kang Hyung em 1977. No entanto, o casal se divorciou no início da década de 1980 e desde então Betty Ting Pei dedica-se a práticas budistas. Em 2003, Betty Ting Pei revelou que iria escrever sua autobiografia. No entanto, em 2008, ela se pronunciou novamente, alegando que não poderia publicar a obra, pois envolvia outras pessoas, entre elas Bruce Lee.